Olá galerinha, bem-vindos à nossa aula de ciências, sejam todos bem-vindos. Estou feliz de estar novamente com vocês, mesmo à distância, espero que todos estejam bem, tranquilos, felizes, né? Com boa saúde mental, física, e vamos continuar mesmo à distância, mas tenham fé que daqui a pouco tudo passa. E novamente teremos a normalidade, né? Então vamos retomar nossas aulas. Bem, o que vimos anteriormente? Nós começamos com a unidade 6, falamos sobre astrologia e astronomia, falamos sobre distâncias astronômicas, formação do universo e do sistema solar, composição do sistema solar, planetas, satélites, asteroides, meteoroides, cometas, planetas anões, estrelas cadentes. Fomos para a unidade 1, falamos sobre hereditariedade, sobre genética e as leis de Mendel, falamos sobre o que era cromossomos, o que era DNA, o que eram os genes e o que eles influenciam na nossa vida. Falamos sobre genótipos, falamos sobre fenótipos, né, a diferença entre cada um, entre o que é relacionado à herança genética da gente, o que é relacionado à aparência da gente. Falamos sobre alterações genéticas que podem ocorrer devido à interação entre indivíduos, mesmo sendo da mesma espécie. Falamos sobre clonagem, um tema um pouco esquecido atualmente, mas que há 10, 15 anos atrás era um bambambam, era a novidade que tínhamos no mundo, né? E hoje em dia mal se fala, mas ainda existem pesquisas sobre ela. Falamos sobre a unidade 2, que falou sobre as teorias da evolução. O que veremos a partir de agora? Falaremos um pouco sobre pontos importantes da teoria da evolução para nos ambientarmos novamente a esse mundo de ciências que estamos vendo. Explicações para a diversificação das espécies. Isso é que a teoria da evolução tenta explicar para a gente. Dessa forma, temos teorias do criacionismo, que diz que Deus ou um ser divino, depende da religião ou cultura ao qual se está falando, criou tudo que existe. Criou animais, pessoas, planetas, o universo inteiro. Temos a evolução, a teoria da evolução, que é o que é mais discutido na nossa disciplina de ciências. Ela fala que durante vários anos a evolução, a modificação genética de características foi acontecendo. Então, tudo começou lá atrás e foi se modificando, foi se dividindo e trazendo mais variabilidade até chegar nos dias atuais. Temos uma outra teoria chamada geração espontânea. A geração espontânea, eu já comentei com vocês, que era uma teoria que dizia que a energia vital está ao nosso redor. Do nada, a vida pode surgir, né? Várias teorias iniciaram com essa ideia e depois foram criticadas, foram reputadas, né? Então, a geração espontânea, ela quer dizer que a vida surge do nada. Ela simplesmente está ao nosso redor e de uma hora para outra ela aparece.
Outra teoria é a da transmutação. O que seria isso? Seria a teoria de que um ancestral comum, ele passa vários anos ali e devido a uma condição ambiental, ele precisa mudar uma característica dele, dando origem a um novo ser. Essa característica vai sendo passada por gerações e de acordo com as mudanças ele vai mudando com o tempo, né? Até termos a variabilidade genética que temos hoje aqui, no nosso presente. Existem comprovações da evolução das espécies? Isso é uma coisa que a gente tem falado muito hoje em dia, né? A comprovação de teorias, né? As chamadas fake news. Hoje em dia, fake news é uma coisa, né? As notícias falsas é uma coisa que incomoda muita gente. Outros ainda encaram na brincadeira, mas é uma coisa séria, né? Então, existem também a necessidade da pessoa comprovar o que está falando, né? Na ciência não poderia ser diferente. Afinal de contas, a ciência é a investigação, né? Um dos principais pontos que prova a ideia de evolução, o surgimento da vida, a interação com outros seres vivos no decorrer dos anos são os fósseis, né? Os fósseis são aqueles materiais encontrados em escavações que mostram que houve diferentes formas de vidas, pode ser animal, vegetal, né, terrestre, aquático, aéreo, onde nós encontramos ossadas, né, ou já ossos mineralizados, né, ossos transformados em pedra, de um ser vivo que já viveu há milhares de anos no nosso planeta. Então nós encontramos diferentes espécies, né? Peixes, por exemplo, no Cariri nós encontramos fósseis diversos de peixes, de anfíbios, répteis, né? Plantas, insetos, camarões, né? Crustáceos. E lá, né? Um ambiente que é do sertão. Como é que a gente justifica encontrar um animal que seria marinho no meio do sertão do Ceará? Né? Então essa descoberta ajuda a gente a entender também o que tinha ali anteriormente, né? Então, com essas descobertas de fósseis, nós também encontramos uma ideia do que é a vida, né? De como era a vida, de como era o ambiente naquela época. E futuramente, quem sabe, as pessoas possam encontrar fósseis de videogames, televisores, né? Para quem nunca assistiu um seriado de TV chamado Família Dinossauro, lá eles têm um TV, né? Uma TV, uma família normal, só que formada por dinossauros, e lá eles têm uma TV feita de pedra, né? Existem várias indicações misteriosas que são encontradas nos fósseis que ainda estão sendo estudadas até hoje em dia. Uma das teorias, na verdade, é a teoria taxonômica, que ela fala da classificação dos seres vivos. Nós vimos isso lá no 6º, 7º ano, né, onde falamos sobre espécies, gênero, ordem, família, até chegar a um reino, né, um domínio, a vida onde conhecemos. E ela separa em categorias cada tipo de espécie,
né, de ser vivo, na verdade, onde nós priorizamos as características comuns, né? Elas refletem as características comuns de cada ser vivo, juntando, né, o que a gente faz em casa, né, tentando organizar os livros por autores ou brinquedos por coleção, carros junto de carros, bonecos de ação, panelas, frigideiras, esmalte por cor, né, perfume por cheiro, mais doces, mais amadeirados. Nós tendemos sempre, como eu sempre falo para vocês, nós tendemos sempre a organizar, né? Nós temos um certo toque de organização nas coisas. Vamos mais para frente um pouquinho. Outra forma de comprovar a teoria da evolução é a existência, né? São as anatomias comparadas. O que seria isso? Quer dizer que existem certos pontos que são comuns em espécies diferentes. Por exemplo, no homem, em uma toupeira, num cavalo, num morcego, na ave. Vocês podem ver aqui na ilustração esse ponto amarelo, né? Esse osso amarelo, que é o húmero, ele está presente em diferentes espécies, né? Tanto na ave, quanto numa baleia, quanto no homem, né? O próprio fêmur, não são só ossos, mas também órgãos, né? Entre eles estamos os órgãos vestigiais, o conhecido apêndice, né? Todo mundo tem um apêndice, a menos que tenha retirado esse apêndice, né? Ele fica localizado no fim do intestino e pra gente, teoricamente, não serve para nada, né? Ele é chamado de vermiforme e ele está presente também, por exemplo, os coelhos, né? Um exemplo de comparação é a presença também de um apêndice nos coelhos. Teoricamente, o apêndice ele ajudaria, né, no sistema imunológico, na parte digestiva, mas vez por outra ele inflama e é preciso tirar, porque se você não tirar, ele é capaz de matar você, né? Então é uma reação dolorida, complicada, né, e requer cirurgia. Então é importante ficarmos de olho nisso. Vamos lá para frente. A embriologia. O que seria a embriologia? A embriologia é o estudo dos embriões, do formato dos embriões. Vocês podem ver aqui diferentes espécies, né? Temos o ser humano, um peixe, tartaruga, uma galinha, um rinoceronte, um cachorro. Cada um, inicialmente, se vocês olharem nessa primeira fileira, vocês encontram poucas diferenças, né, no embrião de cada espécie. Aí com o tempo, né, com o crescimento desse embrião, ele vai se diferenciando. Algumas espécies, como os peixes e as salamandras, ficam totalmente diferentes do ser humano. Mas os mamíferos, né, como o porco e o cachorro, e até os répteis e as galinhas, ainda são um pouco parecidos, né? Aí com o crescimento, né, com o avanço da gestação, do crescimento do feto, essas diferenças vão sendo cada vez mais evidenciadas e a diferença fica mais clara, né? Mas vocês podem olhar, por exemplo, nessa segunda fileira, uma cauda que continua, que o ser humano já não possui mais. Ele não possui mais essa cauda, né?
Já passando para a terceira, o ser humano não possui mais essa cauda, que seria o final, né, da gestação. E essa cauda seria um órgão vestiginal. É o final da nossa coluna, né? Nós ainda temos nos nossos ossos, nós encontramos vestígios dessa cauda. Mais para na frente. Outra forma é o DNA comparativo, né? Além dos embriões, nós podemos comparar o DNA, né? O que diferencia um macaco de um ser humano, né? Um outro bicho, às vezes é tão pouca coisa, né, que a gente vai diferenciando. Por exemplo, quando passamos a comparar o número de aminoácidos que o ser humano tem de diferente para outras espécies, nós podemos ver que do macaco para o homem a diferença são de 8 aminoácidos, né, a mais. O macaco tem 8 aminoácidos a mais do que o homem. Quando vamos para uma espécie bem diferente da gente, que é uma rã, né, ela já tem 57 aminoácidos. Então nós conseguimos comparar, né, que ela tem 57, essa espécie tem 57 aminoácidos a mais, desculpa, são 67 aminoácidos a mais que o ser humano, né? A mais significa que tem aminoácidos parecidos, sequências parecidas, né? Quando vamos para uma espécie bem diferente, que é a lampreia, nós encontramos uma distância bem maior. Sobre as teorias da evolução, vamos lá. O lamarckismo, né, é a teoria desenvolvida por um cientista chamado Lamarck, né, esse senhor. Ele estabeleceu algumas regras, né, que ele chamou de leis. Lei do uso e desuso, por exemplo, significa que quanto mais eu utilizar um músculo ou um órgão ou um membro, ele vai evoluir, ele vai crescer, né? Ele vai se destacar. Recentemente eu estava assistindo os Simpsons e passou um episódio já antigo em que o Homer começa a malhar só com um braço, né? Então ele ficou com um braço musculoso só de um lado e o outro braço bem magrinho, né? Fraco. Então ele ilustra essa ideia do lamarckismo, né? Quanto mais eu utilizar, mais potência, mais força, mais desenvolvido vai ser. Da mesma forma, ele estabelece que quando eu não uso um determinado membro, ele desaparece, né? É o que acontece com o cadeirante. Como ele não tem a função das pernas, ele passa a atrofiar os músculos, pois os músculos não tem mais uso, né? Então os músculos eles vão definhando, mas eles não desaparecem, eles só enfraquecem, né? Que é uma ideia diferente do que o Lamarck acreditava. Ele acreditava que se você não utiliza determinado órgão, ele vai desaparecer. Essa mesma ideia ilustra o nosso dedo mindinho, que ele é o menor dos nossos dedos e não tem uso nenhum na nossa mão, né? Sem ele nós conseguiríamos utilizar a mão normalmente, diferente do indicador ou do polegar. Lamarck também tinha uma outra lei chamada Lei da Herança ou dos Caracteres Adquiridos. O que seria isso? Seria que também atribuído à lei do uso-desuso. Por exemplo, os patos tinham pés parecidos com as galinhas e ele decidiu aprender a nadar. Então essa membrana que tem entre os dedos, nós também temos uma membraninha, né, uma pele entre os dedos, lá no final, ela começou a se desenvolver para facilitar o deslocamento na água desse pato, né, até chegar aos nossos famosos pés de patos de hoje em dia.
né? Então, de certa forma, a lei da herança, né, que é baseada no uso e desuso, ela bota a culpa do que nós temos hoje nos nossos pais, né? De que a partir do momento que nós utilizamos determinado órgão, essa característica, né, esse desenvolvimento vai ser passado de pai para filho. Então, sobre o lamarckismo, temos que a modificação ambiental é importante para Lamarck, onde a partir da necessidade de adaptação a esse novo ambiente, né, nós passamos a exibir um novo comportamento, onde a lei do desuso e do uso, né, passa a ser invocada. Ela passa a reger o desenvolvimento ou atrofia de um órgão. Também é mostrado que com esse novo comportamento, a modificação do organismo é necessária. Dessa forma, essa modificação é transmitida, né, essa característica é transmitida para os novos descendentes. E a lei das características hereditárias surge então dessa forma, né? A partir da modificação, a partir da transmissão das características para os seus descendentes. E a teoria de Lamarck passa a possuir essas duas leis: lei do uso e desuso e lei das características adquiridas, né? Ou características hereditárias que passam de pai para filho. Vamos em frente. Darwinismo. O darwinismo, né, é a teoria atribuída a Darwin, que viajou o mundo, né, com seu Beagle, fazendo vários experimentos, várias anotações sobre diferentes espécies. Ele veio até Galápagos, né, ele é um inglês, ele veio até Galápagos para observar pássaros, por exemplo, tartarugas e outros seres vivos que são comuns, né, em toda parte do mundo, mas apresentam, né, cada espécie apresenta características diferentes dependendo do seu ambiente. Então, Lamarck ele acreditava que existia um descendente comum, né, para toda modificação, de onde todo mundo saiu. A partir desse descendente comum, né, devido a uma certa modificação ambiental, né, eles acabaram adquirindo formas, formatos, características diferentes de acordo com a necessidade do ambiente que ele estava. Sendo assim, ele estabeleceu uma outra ideia, a lei da seleção natural, né? A lei da seleção natural, como já comentei antes, ela fala que você deve se adaptar ao meio. Então, antigamente se falava que o mais forte sobrevive, na verdade é o mais adaptado, né? Às vezes o mais inteligente sobrevive, aquele ser que está ali mais adaptado àquela situação. Então, pegando aquela ideia do Lamarck de que o pescoço se desenvolvia, Darwin pegou e disse: não, olha só, existiam girafas com pescoços pequenos e girafas com pescoços maiores. A comida deles, que eles se alimentavam de folhas das árvores, passou a ficar mais escassa em níveis mais baixos. Então, as girafas que tinham pescoços maiores conseguiam se alimentar, enquanto que as que tinham pescoço menor passaram a morrer. Da mesma forma, nós vemos que alguns animais são mais fáceis de pegar do que outros, né? Ou seja, se ele se destaca mais facilmente na natureza, significa que ele é melhor visto, né? Então, algumas
camuflagens são necessárias para que esse ser vivo sobreviva, né? Quando falamos de Darwin, falamos também da variabilidade das espécies, né? Cada espécie possui uma variabilidade diferente, né? Nós inicialmente se imaginava que um cachorro seria um cachorro em qualquer outro canto do mundo, mas não. A mesma espécie de cachorro possui diferenças. Borboletas, né, possuem formatos, cores diferentes. Mariposas, né, como já foi falado antes, e o próprio ser humano, que vem de diferentes localidades do mundo, e ele possui raça, cor diferenciada, como os negros, brancos, pardos, indígenas, né, e sua miscigenação. O Brasil é uma mistura de tudo, é uma mistura de todas essas raças, cores, culturas, religiões, e há necessidade de cuidarmos, né, de não propagar medo ou diferenciação disso. Então, dessa forma, nós temos teorias que formam um fixismo, que fala que as espécies são imutáveis. Como a gente viu, existem diferentes formas de cachorro, né, raças de cachorro, diferentes formatos do ser humano. Temos seres humanos mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros, né, com a visão melhor, mais peludos, com dentes maiores, mais fortes, né? E essa teoria já não ajuda muito, né? E a outra teoria é de transformismo, né, que é aliada a Darwin, outro cientista que não foi falado muito aqui na apresentação, mas o Wallace, que estabeleceram, né, a seleção natural, o surgimento de novas espécies a partir do cruzamento, né, a partir do cruzamento de espécies para poder se adaptar, para poder miscigenar, que é o que temos. Então nós temos teorias da evolução que falam sobre mutação, sobre variação genética, e ainda temos, né, falamos isso lá no 7º ano, sobre uma seleção sintética ou artificial, que é realizada por cientistas, né, quando devemos produzir um determinado tipo de cachorro. Por exemplo, o Pinscher não é natural, é um cachorro que foi produzido em laboratório, assim como o Pitbull, a partir de cruzamentos de espécies de cachorros, né, onde temos características mais acentuadas, por exemplo, tamanho ou capacidade de mordedura, ferocidade, que nesse ponto aí a teoria da evolução é mais sintética, é mais criada. Para encerrar, nós temos uma atividade, né? Vocês vão fazer um pequeno resumo de 10 linhas sobre o que já foi visto. Eu já pedi isso anteriormente com outros vídeos, então vocês já têm uma ideia do que fazer, e vão responder as 4 questões que estão na página 70 e 71 do livro de ciências de vocês, que eu sempre disponibilizo no PDF de um grupo do WhatsApp, ok? Então, novamente sejam bem-vindos, até a próxima e obrigado. Abraço, se cuide.